Esse aqui é o canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e tem algumas coisas para falar aqui para vocês. Já que todo mundo está falando, eu acho que eu posso falar também. Primeiramente, queria falar sobre aí essa fofocada toda aí, essa ladainha envolvendo a associação, né, com o Flamengo, né? E, quer dizer, deu no que deu, né? Eu não sei se vai realmente o Flamengo jogar contra o Bragantino às vésperas da nossa decisão, né, na Libertadores contra o Boca Juniors, a qual levantaremos a taça. Nino estará lá, não é? Nino estará lá, e já falo do Nino, levantando a taça, nosso capitão. E o que acontece é o seguinte: o Fluminense ele tem que sair fora desse negócio aí de Flamengo, entendeu? Ele tem que pensar em fazer um estádio. Isso aí todo mundo fala, todo tricolor que é tricolor sabe disso, e que não pode assim ser laranjeiras. Mas as laranjeiras vai dar o quê no máximo? 17 mil pessoas, 10 mil pessoas. Não é um estádio para uma decisão, não é um estádio para esses jogos aí da Libertadores, não é um estádio para jogos grandes. Então as Laranjeiras têm que ser revitalizadas realmente, mas o Fluminense tem que fazer um estádio. O que não falta aqui no Rio de Janeiro é lugar para o Fluminense construir um estádio. E eu acho que não deveria envolver o Flamengo nessa parceria. Tem gente aí com a ideia de fazer a parceria, tipo Milan e Inter de Milão, de fazer a parceria. Então, quer dizer, o Fluminense já passou esse estresse todo aí, não é? Suficiente para saber que agora, tendo condições de, dia 23 agora de outubro, havendo uma nova licitação, entrar nisso aí com o Flamengo de novo pelo Maracanã, só que dessa vez em igualdade de condições, aí o Fluminense entra, né? O Fluminense entra em igualdade de condições, porque da outra vez não tinha igualdade de condições. É como se o Flamengo fosse o piloto aí da parada, o presidente, e o Fluminense o vice-presidente, não é? Então, o Flamengo é a cabeça da parada, porque o Fluminense não tinha certidão negativa para apresentar na época. Agora o Fluminense tem certidão negativa de débito, né? É um negócio desse. Não é minha especialidade isso aqui, estou falando como torcedor mesmo, mas quem está sabendo da parada, é isso aí mesmo que eu estou falando. O Flamengo é o presidente da parada lá, é o diretor, e o Fluminense é o diretor adjunto. Agora o Fluminense tem condições, que o Fluminense não é mais devedor na praça, é credor. Então o Fluminense tem condições, né, mais ou menos isso aí que eu estou falando, de entrar ali em igualdade de condições com o Flamengo. E entrar, mas já pensando em construir um estádio, que é o que o Fluminense tem que fazer. Porque o Fluminense já viu todo o estresse aí que o Flamengo, né, não quer de jeito nenhum que o Fluminense seja campeão no Maracanã. Isso vai ser uma coisa histórica. O Fluminense vai fazer esta história, não é? Bom, isto posto, gostaria de falar o seguinte. Eu vi aí o José Trajano, eu não sei por que eu ainda perco meu tempo vendo esses caras, falando que a seleção brasileira com o Diniz é um retrocesso. Já são 3 jogos. Porra, bicho, já são 3 jogos? Já são? Caceta, bicho. Sabe? Esse cara, quando abre a boca para falar, assim, em relação a algo relativo ao Fluminense, como o Diniz óbvio que o Diniz é o técnico do Fluminense da seleção brasileira, ele não perde tempo, meu irmão. Mas o que esperar de um cara que abre a boca para falar que Edu foi melhor do que Zico? Eu tô cagando para isso, porque é América, é Flamengo, entendeu? Mas ele, como é torcedor do América, entre aspas, né, que eu costumo dizer isso, é difícil um torcedor de time pequeno ser realmente torcedor de time pequeno. Geralmente ele vai torcer pro Flamengo, torcedor de time pequeno. E o cara foi para São Paulo, então, assim, um cara que na época que o Thiago Silva estava arrebentando, ele dizia que Miranda do São Paulo era melhor que o Thiago Silva. Porra, não tá, né? Porra. Então, o cara é esse tipo de opinião desse Trajano aí, até hoje, não é? Até hoje com esse tipo de opinião, sempre contrário ao Fluminense. Agora, eu nunca vi esse cara a vida inteira quando eu vi os programas dele, quando eu assistia, quando eu tinha paciência para assistir, quando eu era ainda um inocente, né? Eu nunca vi ele abrir aquela boca dele para defender o América de verdade. Porque o América em 1986 terminou em 3º ou 4º lugar o Campeonato Carioca e foi alijado da Série A. Não
terminou em terceiro ou quarto lugar o Campeonato Brasileiro de 1986 e foi alijado, retirado para não disputar a Copa União de 87. O América não disputou a Copa União de 87. E ali o América nunca mais foi o mesmo. O América se apequenou até praticamente acabar. E eu nunca vi, se ele fosse americano de verdade, tivesse sangue, não é? Como sangue é o apelido do América, ele até hoje estaria falando disso, dessa injustiça aí, dessa garfada que deram no América. Mas ele está mais preocupado em falar mal do Fluminense e das coisas relacionadas ao Fluminense. É um recalque que essa gente tem com o Fluminense, que é impressionante, meu irmão. Entendeu? Bom, então, deixando isso de lado, também gostaria de falar da situação do Neymar, não é? O Neymar que saiu ao fim do jogo lá, naquela atuação horrível, né? Não teve dinizismo nenhum. Eu acho que o Diniz tirou aquele Danilo, porque aquele Danilo deu um chute para cima, não é? Assim, não teve dinizismo, os jogadores estavam de má vontade, e não pode, né? Não pode. Eu sei que ali é um bafo quente do cacete, aquele lugar, a Arena Pantanal é quente, não é? Mas os jogadores estavam de má vontade, não marcavam sob pressão, não subiam a linha, os homens de frente tinham que fazer esse papel, e o Brasil não joga compacto de jeito nenhum. Não joga compacto de jeito nenhum. Então desandou o dinizismo ali, não teve dinizismo. Ainda teve um pouquinho nos primeiros 2 jogos da outra vez, mas nessa vez agora foi 0. E o principal responsável por isso é o Neymar, que estava super irritado, né? Porque parece que a filha dele nasceu e ele teve que ir para lá, jogar, etc e tal, né? E no fim do jogo ainda ganhou aquela pipocada na cabeça e saiu xingando o presidente da CBF que levou a seleção para lá. Mas assim, acho que o Neymar deve ser um pouco mais assim respeitado, apesar dele ter vacilado nesse jogo. O Neymar é o cara para ficar ali no meio-campo da seleção brasileira, fazendo o que o Ganso faz. Pelo menos ele deveria tentar isso. Não sei se ele tem condições, que são jogadores de características completamente distintas. É por isso que tem gente que prefere um craque feito Zidane, feito Beckenbauer, por exemplo, do que esses craques, esses camisas 10 que saem rabiscando ligeiros e são artilheiros também. Porque esses caras mais craques, tipo o Ganso, né, na sua fase, eles são menos artilheiros, são menos jogadores de área, e mais jogadores de aquele meia esquerda recuado que pensa o jogo, que faz lançamentos, não é? Que mete uma bola assim que ele tira da cartola, como era o Beckenbauer, apesar de ser líbero, como era o Falcão, como era o Zidane, apesar do Beckenbauer e o Falcão jogarem um pouco mais recuados. Mas vocês que entendem de futebol estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Então, acho que o Diniz e o Neymar deveriam conversar, porque o chefe aí dentro de campo é o Neymar. É o Neymar que tem que tentar ao menos isso. Ou então, isso não é papel do André, um moleque novo, de entrar dentro de campo apontando, que nem vocês viram. O André entrou apontando, dando ordem para um, para outro. Claro, obedeceram por quê? Eles sabiam que o Diniz, antes de botar o André, falou: André, vai lá e conserta essa merda, pelo amor de Deus, não é? Então o André chegou dando ordem em todo mundo. Nem no Fluminense ele faz isso. Se ele aponta o dedo assim pro Felipe Melo, porra, entendeu? Não tem a menor condição. O André não tem cacife para fazer aquilo ali que ele fez. Todo mundo sabe, todo mundo respeitou o que o André falou, porque sabia que ele entrou com as ordens do Diniz, não é? Que o André é jogador do Diniz, de confiança, e uma das peças principais no Fluminense. Então, por isso que o pessoal respondeu. Senão não tinha mandado ele para aquele lugar. Mas assim, eu acho que houve má vontade, principalmente com o lugar, mas eu acho que deveriam dar um pouquinho mais de crédito e respeitar um pouco mais o Neymar. Agora, finalizando aí a questão do Nino, né? Se machucou na seleção. Porra, bicho, paciência, né? O pessoal tá aí, entendeu? Porra, e agora como é que fica? Vocês queriam que fizesse o quê? Que o Diniz, às vésperas agora, não chamasse o Nino nem o André para a seleção? Como é que ia ficar a caroça do Diniz nas entrevistas coletivas? Como é que a palhaça dele ia ficar nas entrevistas coletivas? Nego perguntando: você não convocou nem o Nino, nem o André para eles se pouparem bonitinho para a decisão contra o Boca Juniors. Porra, sem condições. Ele tinha que chamar. E jogador que vai para a seleção, gosta de ir para a seleção por causa da boa exposição, não é? Para ele e para o clube,
E também porque, agora, também por outro lado, corre o risco de uma contusão, cara. Claro, é a mesma coisa. Os caras vão voltar, não é? Às vésperas do jogo contra o Corinthians. Tudo moleque novo. O André Nino tá machucado. A lesão foi uma lesão de grau 1, não é? Mas ele se cuidando tem condições de enfrentar o Boca Juniors. E vai levantar esta taça. Mas o André não está machucado, nem o Arias. Então o Fluminense tem que entrar com força total contra o Corinthians, aí esses jogos mais afastados ainda da decisão, para o Fluminense amassar esse pessoal e o Fluminense ficar lá onde é o lugar do Fluminense, né? Nas cabeças ali, G4, né? Nem G6. Poupar somente Nino, ok? Que é o nosso capitão, que erguerá a Taça Libertadores da América no dia 4 de novembro, após vencermos o Boca Juniors no tempo normal de 90 minutos com os acréscimozinhos, aqui no Maracanã no dia 4 de novembro. Estou certo ou estou errado? Deixem aqui seus comentários, tricolores. Beleza? A bênção João de Deus. Saudações, tricolores, e até o próximo vídeo.